Agora, no capítulo 46 de Ezequiel, vai falar sobre nos sábados, as festas da lua nova. Diz assim a partir do versículo 1. Assim diz o Senhor Deus: o portão do átrio interior, que dá para o leste, estará fechado durante os 6 dias de trabalho, mas será aberto no sábado e também na festa de lua nova. O príncipe entrará de fora pelo vestíbulo do portão e permanecerá junto ao batente do portão. Os sacerdotes prepararão o holocausto dele e os seus sacrifícios pacíficos. Ele se prostrará no limiar do portão e sairá, mas o portão não será fechado até a tarde. O povo da terra adorará na entrada do mesmo portão, nos sábados e nas festas de lua nova diante do Senhor. O holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor será, no dia de sábado, 6 cordeiros sem defeito e um carneiro sem defeito. A oferta de cereais será de 200,5 litros para cada carneiro, para cada cordeiro. A oferta de cereais será o que ele puder dar. E, para cada medida de cereais, 3,5 litros de azeite. Mas, na festa de lua nova, será um novilho sem defeito e 6 cordeiros e um carneiro. Eles serão sem defeito. Preparará por oferta de cereais 17,5 litros para cada novilho e 17,5 litros para cada carneiro. Mas, pelos cordeiros segundo as suas posses, e para cada medida de cereais, 3,5 litros de azeite. Quando o príncipe entrar, entrará pelo vestíbulo do portão e sairá pelo mesmo caminho. Agora vai falar sobre instruções referentes às ofertas. A partir do versículo 9 diz assim: mas, quando o povo da terra comparecer diante do Senhor nas festas fixas, aquele que entrar pelo portão do norte para adorar sairá pelo portão do sul, e aquele que entrar pelo portão do sul sairá pelo portão do norte. Não sairá pelo mesmo portão pelo qual entrou, mas sairá pelo portão oposto. O príncipe estará no meio deles. Quando eles entrarem, quando eles saírem, ele sairá. Nas solenidades e nas festas fixas, a oferta de cereais será de 17,5 litros para cada novilho e 17,5 litros para cada carneiro. Mas, pelos cordeiros, será o que puder dar. E para cada medida de cereais, 3,5 litros de azeite. Quando o príncipe quiser oferecer um holocausto ou sacrifícios pacíficos como oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão o portão que dá para o leste e ele oferecerá o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos como costuma fazer no dia de sábado. Ele sairá e o portão será fechado depois que ele sair. Prepare um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto ao Senhor, cada dia. Esta oferta deverá ser feita todas as manhãs. Juntamente com ele, prepare todas as manhãs uma oferta de cereais para o Senhor, 3 litros de farinha, e para misturar com ela 1 litro de azeite. Isto é estatuto perpétuo e contínuo. Assim prepararão o cordeiro, a oferta de cereais e o azeite todas as manhãs em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Deus: se o príncipe der um presente de sua herança a um dos seus filhos, ele pertencerá aos filhos, será propriedade deles por herança. Mas se ele der um presente da sua herança a um dos seus servos, isso será dele até o ano da liberdade, quando voltará a ser do príncipe. Porque aos seus filhos e somente a eles pertencerá a herança. O príncipe não tomará nada da herança do povo, expulsando-os das suas propriedades, da sua própria propriedade, e deixará a herança aos seus filhos, para que o meu povo não seja espalhado, cada um para longe da sua propriedade. Agora vai falar a partir do versículo 19 sobre as cozinhas do templo. Diz assim: depois disto, o homem me levou pela entrada que estava ao lado do portão para as câmaras santas dos sacerdotes, as quais davam para o norte, e eis que havia um lugar nos fundos para o lado oeste. Ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozinharão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde assarão as ofertas de cereais, para que não tragam nada para o átrio exterior e assim santifiquem o povo. Então ele me levou para fora, para o átrio exterior,
e me fez passar pelos 4 cantos do átrio, e eis que em cada canto do átrio havia outro átrio. Nos 4 cantos do átrio havia átrios pequenos, menores de 20 metros de comprimento por 15 de largura. Os 4 tinham as mesmas dimensões. Havia um muro ao redor dos átrios, ao redor dos 4, e havia lugares para cozinhar ao pé dos muros ao redor. Então ele me disse: são estas as cozinhas onde os ministros do templo cozinharão os sacrifícios do povo. Chegamos à reta final do livro de Ezequiel. Vamos ler agora o capítulo 47. Ele fala sobre as águas que saem do templo. Diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que água saía de debaixo do limiar do templo e corria na entrada do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora até o portão exterior, que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Então os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do mar morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. As fronteiras da terra de Israel, agora vai falar a partir do versículo 13. Assim diz o Senhor Deus: estas serão as fronteiras pelas quais vocês repartirão a terra como herança para as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. Repartam a terra em partes iguais, pois jurei dá-la aos pais de vocês. Assim, esta mesma terra lhes será dada como herança. Este será o limite da terra, do lado norte, desde o Mar Grande, pelo caminho de Etlon, até a entrada de Zedade. Ramate, Berota, Sibraim, que fica na fronteira entre Damasco e Ramate, até Hazer Haticum, que está na fronteira de Aurã. Assim a fronteira será desde o mar até Hazar-Enon, na fronteira de Damasco, ao norte, que é também a fronteira de Ramate. Esta será a fronteira do lado norte. Do lado leste, a fronteira será entre Aurã e Damasco, entre Gileade e a terra de Israel. Será o Jordão. Vocês medirão desde o limite do norte até o Mar Morto. Esta será a fronteira do lado leste. No lado sul, a fronteira irá desde Tamar até as águas de
Meribá Cádiz, e então, seguindo o ribeiro do Egito até o Mar Grande, esta será a fronteira do lado sul. No lado oeste, a fronteira será o Mar Grande, subindo até diante da entrada de Ramate. Esta será a fronteira do lado oeste. Repartam esta terra entre vocês segundo as tribos de Israel. Vocês devem reparti-la como herança para vocês e para os estrangeiros que moram no meio de vocês, que gerarem filhos no meio de vocês. Eles deverão ser considerados como naturais entre os filhos de Israel. Junto com vocês, eles receberão uma herança no meio das tribos de Israel. Na tribo em que o estrangeiro estiver morando, ali vocês lhe darão a sua herança, diz o Senhor Deus. O último capítulo de Ezequiel, capítulo 48, ele fala sobre os limites de 7 tribos. E diz assim a partir do versículo 1: São estes os nomes das tribos, desde a parte externa do norte, via Etlon, até a entrada de Ramate, até Hazar-Enon, o limite norte de Damasco até junto de Ramate, e desde o lado leste até o oeste. Dan terá uma porção. Limitando-se com Dan, desde o lado leste até o lado oeste, Azer terá uma porção. Limitando-se com Azer, desde o lado leste até o lado oeste, Naftali terá uma porção. Limitando-se com Naftali, desde o lado leste até o lado oeste, Manassés terá uma porção. Limitando-se com Manassés, desde o lado leste até o lado oeste, Efraim terá uma porção. Limitando-se com Efraim, desde o lado leste até o lado oeste, Ruben terá uma porção. Limitando-se com Ruben, desde o lado leste até o lado oeste, Judá terá uma porção. Limitando-se com Judá desde o lado leste até o lado oeste, ficará a região sagrada que vocês devem separar. Terá 12,5 km de largura e o mesmo comprimento que o das outras porções desde o lado leste até o lado oeste. O santuário estará no meio dela. A região que vocês devem separar ao Senhor terá 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Esta região sagrada será dos sacerdotes. Terá ao norte 12,5 km, a oeste 5 km de largura, a leste 5 km de largura e ao sul 12,5 km de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não se desviaram como fizeram os levitas, quando os filhos de Israel se desviaram. Será uma região especial dentro da região sagrada, um lugar santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas. E agora, a partir do versículo 13, vai falar sobre os limites dos sacerdotes e dos levitas. Diz assim: os levitas terão uma área de 12,5 km de comprimento por 5 km de largura, paralela à porção dos sacerdotes. Seu comprimento total será de 12,5 km e a largura será de 5 km. Não poderão vender nem trocar nenhuma parte dessa área. A melhor parte da terra não poderá ser transferida a outros, porque é santa para o Senhor. E agora vai falar sobre os limites da cidade a partir do versículo 15. Diz assim: a área que restar, de 2,5 km de largura por 12,5 km de comprimento, será para o uso civil da cidade, para habitação e para arredores. A cidade ficará no meio. Estas serão as suas dimensões: o lado norte de 2.250 metros, o lado sul de 2.250 metros, o lado oeste de 2.250 metros e o lado oeste de 2.250 metros. Os arredores da cidade serão ao norte de 125 metros, ao sul de 125 metros, a leste de 125 metros e a oeste de 125 metros. Quanto à área restante paralela à região sagrada, será de 5 km para o leste e de 5 km para o oeste, e o seu produto será para sustento daqueles que trabalham na cidade. Essa parte será cultivada pelos trabalhadores da cidade, provindos de todas as tribos de Israel. A região sagrada terá 12,5 km de cada lado, formando um quadrado, e incluirá a propriedade da cidade.
Agora vai falar sobre a área do príncipe. A partir do versículo 21 diz assim: o que restar de ambos os lados da área sagrada e da propriedade da cidade será do príncipe. Aquilo que se estender dos 12,5 km em direção do leste e também dos 12,5 km em direção ao oeste, paralelamente com as porções, será do príncipe. A região sagrada e o santuário do templo estarão no meio. A área que pertence aos levitas e a cidade estará no meio daquilo que pertence ao príncipe. A área entre o território de Judá e o território de Benjamim será do príncipe. Agora vai falar sobre os limites das outras 5 tribos. A partir do versículo 23 diz: quanto ao resto das tribos, desde o lado leste até o lado oeste, Benjamim terá uma porção. Limitando-se com Benjamim, desde o lado leste até o lado oeste, Simeão terá uma porção. Limitando-se com Simeão desde o lado leste até o lado oeste, Issacar terá uma porção. Limitando-se com Issacar desde o lado leste até o lado oeste, Zebulon terá uma porção. Limitando-se com Zebulon desde o lado leste até o lado oeste, Gade terá uma porção. Limitando-se com o território de Gádia ao sul, ao limite será desde Tamar até as águas de Meribá Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês repartirão como herança para as tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Deus. Agora falando sobre os portões da cidade, a partir do versículo 30 diz: são estas as saídas da cidade. Do lado norte, que mede 2.250 metros, 3 portões: o portão de Ruben, o de Judá e o de Levi, sendo que os portões da cidade terão os nomes das tribos de Israel. Do lado leste, 2.250 metros e 3 portões, a saber, o portão de José, o de Benjamim e o de Dan. Do lado sul, 2.250 metros e 3 portões, o portão de Simeão, o de Issacar e o de Zebulon. Do lado oeste, 2.250 metros e os seus 3 portões, o portão de Gade, o de Azé e o de Naphtali. O contorno será de 9 km, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. A gente termina aqui o livro de Ezequiel e vamos continuar nossa leitura até o final.